Para você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, último capítulo do livro de Jó, 42. Jó 42, nós iremos ler apenas do versículo 1 ao versículo 6. Livro de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6. Esse é o nosso texto de reflexão nessa noite. E que Deus possa nos falar, que o Senhor possa ministrar no seu coração, na sua vida, a partir desse texto. Você que achou aí, nos acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento cobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Verso 5 e verso 6, mais uma vez, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pai, em nome de Jesus, continua conosco, falando por misericórdia e graça. Tua palavra foi lida, ó Deus. Teu Espírito, que é o nosso guia, o nosso mestre, nos conduza, fale ao nosso coração. Precisamos ouvir tua voz. Alcança, Deus, através desse momento, desta mensagem, corações sedentos, fortalecendo, consolando, trazendo esperança, cura, restauração, ó Pai, repreendendo, ó Deus, o nosso coração, mexendo com cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, tira-nos da nossa zona de conforto, nos desafia a viver cada dia mais buscando o Senhor. Pai, muito obrigado, fala conosco poderosamente no nosso coração, usa a minha vida com graça, com misericórdia, com unção, para que a tua palavra possa ser transmitida, ó Deus, de uma maneira genuína no coração daqueles que estão desejosos em ouvir a tua voz. Amém. Queridos irmãos, o texto que hoje nós lemos é conhecido de muita gente, a história de Jó. Muito se fala da paciência de Jó, mas dificilmente as pessoas lembram do que Jó passou nesse aspecto. Falam muito, e que se destaca em tudo isso é a paciência de Jó. Mas lembre que a paciência é produto de perseverança, e a perseverança é produto de esperança. E a esperança, queridos, ela se manifesta nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duros da nossa vida, quando nós temos Deus, que a nossa esperança está enraizada nele, que é o nosso porto. Então, diante de todas as fases, nossa esperança faz-nos com que permanecemos firmes, perseverantes, e cada dia mais vamos exercitando a paciência. E aí, queridos, para que Jó pudesse manifestar ou ter esse título que muitas pessoas conhecem, a história de Jó nos ensina muita coisa. Não é fácil chegar ao patamar que Jó chegou. Nesse texto, queridos, que nós lemos, é óbvio que eu estou lendo aqui praticamente o último capítulo, e é necessário que se faça aqui uma abordagem praticamente em poucas palavras, de uma forma sintetizada, a história abreviada de Jó. Pelo menos alguns pontos eu gostaria de destacar, que certamente, no momento em que nós estivermos aqui refletindo sobre esse texto, sobre a palavra de Deus, você pode se identificar em algum momento com essa palavra. Observa que o texto vai trazer aqui o desenrolar de todo o contexto, de toda a história que Jó passou e o final de todas as coisas aqui que Jó passou. A Bíblia diz que o final de todas as coisas é melhor do que o início, como de fato foi aqui na história desse homem, como de fato é na história de muitas pessoas, e assim aconteceram na história de muitos homens e mulheres de Deus. Tiveram um início difícil, conturbado, mas perseverando em Deus, permanecendo em fé, continuou prevalecendo
e experimentou o melhor de Deus, experimentou o cuidado e a graça do Senhor Deus. Esse texto nos levanta algumas perguntas. O porquê do sofrimento, a causa do sofrimento, por que que nós, o povo de Deus, muitas vezes, pessoas piedosas, pessoas íntegras, pessoas fiéis, passam por lutas, passam por dificuldades. O texto vai nos mostrar uma situação adversa na vida de Jó, que não foi produto do seu pecado, das suas más escolhas, não foi produto de decisões erradas de Jó. Muito pelo contrário. Jó estava passando por um momento de provação e Satanás pede a Deus para provar a vida desse homem, querendo então confrontá-lo, dizendo que ele só servia a Deus porque Deus concedia tudo a Jó. E de fato, todas as bênçãos que Jó tinha, Jó sabia exatamente que era de Deus. Assim como nós também temos que reconhecer quem é o nosso benfeitor, quem nos faz toda a benevolência, quem nos dá, quem nos agracia, quem nos sustenta. A Bíblia diz que a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores, é do Pai das luzes que vem toda a boa dádiva, vem todo o dom perfeito. Tudo que temos e somos vem da mão do Senhor. Portanto, Jó sabia que Deus era o seu benfeitor. E é claro que ele glorificava a Deus, mas não era só pelo que Deus dava a ele, é pela sua intimidade, pela sua fé, pela estrutura espiritual, possivelmente, que esse homem teve na sua jornada, na sua caminhada, que o fez fortalecer. A fé que Deus nutriu no seu coração foi uma herança inabalável e que ninguém poderia tirar ou mexer na vida de Jó. Quanto mais provação, quanto mais luta, quanto mais dificuldade, a fé tende a se fortalecer. A verdadeira fé não se destrói, não se dissolve diante das tempestades da vida, diante dos furacões da vida, diante de tantas coisas ruins que podem nos acometer. Jó experimenta isso, mas experimenta por um momento de provação. O momento de Jó talvez fosse um dos melhores momentos, porque Deus, o próprio Deus, dá um testemunho de Jó, dizendo que Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus. E não existe um testemunho mais verdadeiro do que o próprio testemunho de Deus. E não há nada melhor de que qualquer homem possa ouvir, a não ser esse elogio de Deus. Porque Deus conhece o homem por dentro e conhece por fora. Então, quando Deus olha a vida de Jó, Jó não tinha absolutamente nada que diferenciasse Jó de mim ou de você. Jó era um homem que tinha a mesma estrutura, com dificuldades, com sua debilidade, sujeito às mesmas paixões, como Elias, como Moisés, como grandes homens e mulheres de Deus na história bíblica. Mas o fato é que ele tinha uma relação com Deus e Deus havia lhe concedido uma fé tamanha que foi possível suportar todos os momentos difíceis da sua vida. E aí, queridos, o diabo, não se sentindo por satisfeito, pede então a Deus para provar a vida de Jó, e assim Deus permite. Deus permite que o diabo mexesse na vida de Jó. Contudo, não mexesse na sua vida, mostrando que o diabo não pode fazer na vida do ser humano nada que Deus não permita. O diabo não tem domínio, não tem autonomia para fazer o que ele quiser. Ele faz, mas para isso é necessário, sobretudo para os filhos de Deus, é necessário pedir a permissão de Deus. Isso não só no Antigo Testamento. Talvez você possa estar do outro lado, estudando a Bíblia e dizendo, mas isso foi no Antigo Testamento, isso não acontece mais. Quero lembrar de um fato do Novo Testamento, quando o próprio Jesus falou para os discípulos que Satanás tinha pedido a Deus para cirandar os discípulos, para peneirar os discípulos. E Jesus disse a Pedro que ele não permitiu, que ele intercedeu ao Pai pelos apóstolos, pelos discípulos, para que Satanás não cirandasse. Veja bem, então o diabo em todo momento tenta e busca um espaço, uma brecha, para minar a sua vida, minar a minha vida, para tentar provar, talvez, a Deus de que de fato não somos dignos de estar diante dele, como de fato não somos. Somos por causa da dignidade de Cristo em nós. Isso nos torna dignos, nos torna justo. A justiça de Deus imputada no ser humano que confessa Jesus, que crê em Jesus e que entregou a sua vida a Jesus. Mas observa que o diabo, durante todo o tempo, tenta minar o povo de Deus.
Bom, a sentença dele já está marcada, ele não tem como revogar, já está sentenciado, já está condenado. E não há como revogar a sentença de Satanás. E ele não podendo atingir a Deus, resta ao diabo uma opção. É tentar aquele a quem Deus ama, o povo de Deus, o ser humano. E Deus ama o ser humano na sua essência. Deus não ama o nosso pecado, mas ele ama o ser humano. Por isso, o diabo tenta de todas as formas nos destruir. No Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, em busca de quem possa tragar, esperando uma brecha, esperando uma oportunidade. Então, algumas maneiras ou meio pelos quais a provação, a luta pode vir. E uma delas é, sem sombra de dúvida, quando Deus permite que passemos por algumas adversidades, não porque estamos em desobediência, não porque estamos em pecado ou coisa parecida, mas, sobretudo, porque Ele quer nos provar, Ele quer nos fortalecer. Então Ele permite algumas situações adversas, assim como foi no caso de Jó, para que Satanás fosse envergonhado e o nome do Senhor Deus fosse glorificado na vida desse homem. Algumas pessoas, alguns estudiosos, teólogos, sobretudo os liberais, eles dizem que seria um mito a história de Jó, e não um fato histórico. Nós cremos que de fato era um fato histórico e um testemunho de que Deus não abandona os seus, Deus não desiste do seu povo, e Ele continua lado a lado, ainda que Ele mesmo tenha permitido algumas circunstâncias adversas. Então o diabo pede para prová-lo. Um outro meio é através do próprio Satanás, que pede essa permissão a Deus para nos atacar. Um outro meio do porquê nós passamos por lutas são as nossas escolhas erradas. E as escolhas que tomamos, e isso faz com que nós também tenhamos que arcar com as consequências das nossas escolhas. Daquilo que plantamos, nós vamos semear. Então tudo que o homem planta, ele vai colher. Então são várias situações que podem nos levar a situações difíceis. Mas existem algumas áreas das nossas vidas que são mais sensíveis. E Jó passou pelo menos por 5 áreas que foram provadas por Satanás. Que Deus permitiu, que foram tocadas por Satanás, que Deus permitiu na vida desse homem, mas que, apesar de tudo isso, esse homem ainda num estado deplorável, num estado de solidão, num estado de tristeza profunda, de dor, de angústia, de mau cheiro, esse homem continuou firme, inabalável, e nada fazia com que esse homem desistisse de esperar em Deus. Então nós vamos pontuar aqui algumas áreas essenciais, cruciais, que são sensíveis na vida do ser humano, que muita gente não aguenta. Se apenas tocar em uma dessas, muitos abandonam o Senhor, muitos blasfemam contra Deus, muitos negam ao Senhor por pouco. E observa que esse homem passou por 5 áreas essenciais da vida. E eu quero pontuar de uma forma aqui muito breve, mas para que possa situar, para que a gente possa então tentar chegar no capítulo 42 para trazer aqui esse desfecho extraordinário da vida desse homem. Observa que a primeira situação que esse homem passa é que ele era rico. A Bíblia fala que ele tinha muitas riquezas. Ele era bem-sucedido. Era um homem abençoado por Deus. Não no conceito que muitas pessoas têm, sobretudo muita teologia, nos dias de hoje, contemporânea, denotam que o fato da pessoa ter riqueza, ele é abençoado. Ou isso significa, é um sinal da bênção de Deus sobre a pessoa. Óbvio que não. Quantas pessoas possuem N riquezas, grandes dinheiro, e nem confia em Deus, nem acredita de fato em Deus. E muitas vezes no seu culto passa por situações completamente difíceis, que nós olhamos, queremos ter talvez a posição econômica que a pessoa tem, mas não imaginamos talvez o que ele passe. Então existem situações que o dinheiro não é sinal de bênção para muitas pessoas. Não significa, portanto, que pelo fato dela ser rica, ela é uma pessoa abençoada por Deus. O conceito de bênção do Antigo Testamento, dos judeus, é muito maior do que apenas ter uma vida próspera financeiramente. Shalom, lahema, que significa no hebraico é paz e prosperidade.
Ou seja, era prosperidade, mas essa prosperidade ela era acompanhada, sobretudo, com a paz de Deus. Então não existe prosperidade melhor do que se ter a paz com Deus. E essa paz é a amizade com Deus, é reconciliação com Deus, é a amizade com Deus. E Jó era próspero nesse aspecto, não apenas financeiramente. Era abençoado não apenas financeiramente. Ele era abençoado, em primeira instância, porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha intimidade com Deus, buscava a relação com Deus. Então esse homem era rico. E a primeira área que Satanás toca é a sua finança. E Jó faliu, Jó quebrou, Jó perdeu absolutamente tudo que ele tinha. O homem que tinha de tudo, que experimentou o bom e o melhor naquela época, no seu momento, ele chegou a zero, ele perdeu tudo. Então veja bem, o fato dele perder a sua posição social, a sua posição econômica, não estava implícito que era maldição e muito menos porque era pecado ou desobediência. Como muitas pessoas, devido a essa teologia da prosperidade, aplicam na vida de muitos crentes que atravessam momentos difíceis financeiramente. Jó quebrou, Jó perdeu tudo, mas não era, o dinheiro talvez não estivesse com Jó, mas não era o fato dele ter quebrado, não significava que Deus não estava com ele. A maior herança não era a riqueza material que Jó possuía, bens, servos, terras, animais e tantas outras riquezas que ele possuía. A maior riqueza que esse homem tinha era a amizade de Deus, era a bênção de Deus e a promessa de Deus sobre sua vida e sobre sua casa. A paz de Deus que reinava sobre ele em um momento de angústia, em um momento de dor. Porque glorificar a Deus no tempo em que tudo tem abundância é muito fácil. O maior desafio de se provar que de fato crê em Deus, de confirmar que a sua fé é de fato genuína é quando atravessamos por desertos, por momentos tempestuosos, mas ainda assim nós continuamos glorificando a Deus. Ainda assim nós não o abandonamos, permanecemos em Deus. A segunda situação que esse homem passa, a área em que Jó foi tentado, foi na área da saúde. A área da saúde, queridos, é algo extremamente delicado. Isso estremece qualquer pessoa e faz muitas pessoas estremecer ou colocar em atrito a sua relação com Deus. Porque no meio das enfermidades, as pessoas questionam o amor de Deus. Questiona se de fato Deus é com ela. Porque o diabo aproveita circunstâncias adversas de escassez para acusar, para dizer que Deus não te ama. E muitas pessoas vão nessa onda, acreditando naquilo que o diabo fala no seu consciente, né? Soprando na sua mente, soprando no seu ouvido, de que Deus não o ama. Por isso você está passando por essa situação, passando por lutas e por adversidade. Jó continuou esperando no Senhor. Certamente veio vozes e situações que pudessem talvez colocar em xeque a confiança de que Jó tinha, de que Deus o amava. Então, a segunda área em que Jó foi tentado e que experimentou tempos difíceis foi na área da saúde. Veio uma grande enfermidade sobre ele, seu corpo se encheu de chagas, era purulenta, ele coçava com telha, era tão terrível a situação que ele buscava telha para se coçar, doía. Além de tudo isso, tinha mau cheiro e as pessoas se espantavam e as pessoas se distanciavam de Jó. Certamente, quando Jó estava numa situação antes da aprovação, muitas pessoas o cercavam. Mas depois que veio a crise, depois que veio a calamidade, muitas pessoas desapareceram, afastaram de Jó. Jó tornou-se solitário, porque tornou-se um homem pobre, perdeu tudo que ele possuía financeiramente, pobre, materialmente falando. Perdeu a sua saúde, o seu estado de doença era terrível, as pessoas olhavam para Jó e não conseguiam ver, e as pessoas se afastavam de Jó. Então, era terrível a situação de Jó. Então, foi uma área sensível, a área da finança e a área da saúde. Uma outra área que Jó sofreu foi na área que a gente pode pontuar com certa ressalva, é na área relacional com a sua esposa. Observa que quando Jó estava naquele estado, naquela situação, a pessoa que, embora todas as outras, viraram as costas para Jó
ele perdeu toda a sua casa, perdeu toda a sua família. Jó tinha 10 filhos, seus filhos morreram de uma noite para outra, de uma forma trágica. Jó acontecia antes que ele superasse a primeira crise econômica e ter quebrado economicamente, veio a enfermidade. Antes que ele se recuperasse, veio uma outra paulada sobre ele, que foi a perda dos seus filhos. Ele perdeu o seu bem maior. E não há dor maior do que essa, perder seus filhos. A ordem natural é que os filhos enterrem o pai, e não os pais enterrem os filhos. E Jó passou por essa situação. Talvez na primeira, ou no máximo na segunda, muitas pessoas abandonavam o Senhor, ou questionavam o Senhor, ou criticavam, iriam criticar o Senhor por causa da permissão de Deus, porque Deus permitiu tudo isso. Quantas pessoas se revoltaram contra Deus por muito menos? Portanto, meus irmãos, ele passou por essa terceira situação, a perda dos seus filhos. A quarta perda, e aí é uma situação também difícil para Jó, é que ele perde o apoio da sua esposa. Na hora da crise, na hora da dificuldade, nós contamos um com o outro, cônjuge, um com o outro para fortalecer, para que um reanime o outro, para que um sustente o outro, para que não desanime. E na hora em que Jó mais precisava de um apoio, a Bíblia nos diz que a mulher de Jó olha para ele e diz, Jó, nega o teu Deus, a tradução mais fiel no hebraico quer dizer, Jó, amaldiçoa esse teu Deus, e morre. Jó, no entanto, olha e diz, tu fala como louca. Nu eu nasci e nu eu voltarei para o pó. A essência de Jó, apesar de ter tantas lutas, tantas perdas e tantas adversidades, não estava nem mesmo na perda nos seus filhos, nem na sua esposa, muito menos na sua saúde e muito menos ainda na sua riqueza. Mas a essência de Jó estava em saber quem ele era, de onde ele veio, a sua origem, quem era o Senhor da vida. E ele então, longe de blasfemar contra o Senhor ou de atender o apelo da sua esposa, ele diz, tu fala como louca. Nu eu nasci, nu eu voltarei para o pó. O que ele estava dizendo é que o que ele teve, inclusive os seus filhos, era lucro, era bônus de Deus, além da vida. E que ele voltaria, porque ele não chegou com nada nessa vida. E nada do que ele tinha era de fato dele, mas apenas era mordomo daquilo que ele administrava. Os bens, a saúde, a própria vida, a vida dos seus filhos, o seu casamento. E por último, ele também é tocado em uma outra área, os amigos. A Bíblia fala que muitas pessoas se afastaram de Jó. Jó tornou-se solitário na sua luta. E vieram alguns amigos para consolá-lo ou para conversar com Jó. Quando chegaram, a Bíblia diz que eles não falaram nada, reinou o silêncio. A situação de Jó era tão deplorável, a situação de Jó era tão terrível, que quem olhasse não via uma saída, não via uma mudança. Quem olhasse para a vida de Jó, obviamente fazia uma comparação do Jó de outrora para o Jó dos dias de hoje. E fatalmente diria, esse homem está derrotado, esse homem não serve mais para nada, esse homem só espera a morte porque não há perspectiva de vida, não há nenhuma esperança. Esses homens ficaram calados, mas possivelmente cogitando nas suas ideias. E quando se rompe o silêncio, acusaram Jó ao invés de consolar. Os amigos que em alguns momentos tiveram presente ali na vida de Jó, junto com Jó, mesmo que em silêncio, no momento em que as coisas viraram contra Jó, esses homens acusaram Jó, os seus amigos o acusaram. Acusaram Jó de injustiça, acusaram Jó de pecar contra Deus, ajudaram Jó de adultério, julgaram Jó e condenaram Jó, acusando de que Jó estava enriquecendo ou tinha enriquecido às custas do dinheiro dos pobres e das viúvas. E por isso Deus havia tirado. É interessante, irmãos, que o ser humano tem muito mais a tendência de pôr o dedo na ferida e de derrubar quem já está caído. Dificilmente são poucos que têm sensibilidade de, nesse momento, ao invés de jogar algo sobre a vida de alguém que já está passando por luta, estender as mãos. Ao invés disso, era melhor eles não terem nem ido.
Eu tenho aprendido uma coisa: quando você não tem o que dizer que edifique, que levante a pessoa, que ajude a pessoa, é melhor não dizer nada. Enquanto eles estavam em silêncio, isso servia de bálsamo para Jó, servia de consolo. O grande problema é que esse silêncio foi rompido. E durante esse período que eles ficaram com Jó, eles ficaram em silêncio. E naquele momento, acredito que Jó estava sendo consolado. Mas quando se rompe o silêncio, veio várias acusações. Então eles começaram a confrontar Jó e a dizer que Jó era louco. A dizer que Jó tinha perdido o seu estado. E que Jó estava sofrendo, doente por consequência do pecado. E que a sua riqueza tinha enriquecido às custas dos órfãos e das viúvas. E acusaram Jó de adultério. Acusaram Jó de tantos pecados e injúrias que Jó nem tinha. Então aqueles homens, como advogados, como juiz, cheios de moralidade, vieram pôr o dedo aonde não sabia. Portanto, queridos, Jó passou por vários momentos. Então ele teve ataque na área financeira, ele perdeu tudo. Na sua saúde, ele ficou em estado deplorável. Ele perdeu os seus filhos, a sua herança. Aí o homem sem herança, sobretudo na cultura dos hebreus, era um homem sem descendência. O seu nome iria acabar na terra. Perdeu todos os seus filhos. E o estado que ele estava, possivelmente não sobreviveria. Depois ele perde o apoio da sua esposa. Nesse momento de luta e de crise, o que mais precisamos, sobretudo, é da família. O que esperamos é que a família, e quando temos, Cristo nos deu uma família muito maior, que agora é a família do corpo de Cristo, mas muitos da família do corpo de Cristo, ao invés de poder ajudar, começam então a destruir as pessoas. Cuidado, porque existe a lei do retorno. O mundo dá muitas voltas. Isso aqui não é uma maldição, isso aqui também não é muito menos uma ameaça, mas é a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele vai colher lá na frente. Todo mundo paga por aquilo que ele faz. E Jó, os amigos de Jó, mais na frente, experimentaram isso. A rejeição de Deus. Assim como eles rejeitaram Jó, tiveram lá e acusaram Jó, e destruíram a vida de Jó emocionalmente, também moralmente, eles experimentaram a rejeição de Deus lá na frente. Fato é, queridos, que o diabo conseguiu tocar em pelo menos 5 áreas na vida desse homem, que representa para a vida humana, para o ser humano, pontos essenciais da vida e sensíveis. Mas o diabo não conseguiu tocar e nem destruir uma coisa: a fé de Jó. Isso mesmo, a riqueza que Jó possuía era a fé. O que fez diferença na vida desse homem, o que fez com que esta sorte mudasse, era a fé inabalável em Deus. A fé, João vai dizer em uma das suas cartas, que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é a nossa fé que nos torna forte nos tempos de adversidades, quando estamos sendo atacados e bombardeados por várias situações, em várias áreas, em várias instâncias das nossas vidas. E quando o mundo está desabando em nossa volta, continuamos firmes declarando que Deus ainda vive. Jó poderia pensar que Deus havia o abandonado, que Deus já havia morrido, que para ele, pelo menos no seu coração, Deus não existia mais. Mas no capítulo 19, verso 25 do livro de Jó, ele faz uma declaração, queridos, essencial, e que eu gostaria de ler com os irmãos. Jó, capítulo 19, versículo 25, diz o seguinte: olha o que Jó vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre mim. Eu vou repetir esse texto, verso 25 diz assim, capítulo 19 do livro de Jó, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre mim, sobre a terra. Observa que ele não tinha uma expectativa futura, espiritual, mas ele cria que ainda na terra dos viventes, Deus estava vivo e ele sabia de tudo que Jó estava passando. Em nenhum momento Jó atribui a Deus. Jó teve momentos que fraquejou. Sim, ele escreveu na Bíblia, pelo menos no seu livro, algumas queixas sobre Deus, algumas
interrogações sobre Deus, questionamentos sobre Deus. Mas isso, observa que Deus não nos trata como crise no meio da crise. Deus sabia que o momento que Jó estava vendo era terrível, e com a permissão de Deus, Deus havia permitido tudo isso. E mesmo Jó, quando levanta as suas queixas, Deus o entende. Deus não o condena, Deus não julga. Embora ele levantasse as suas queixas contra Deus, no fundo e na sua alma ele faz uma declaração: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre mim, sobre a terra. Era esta fé que fazia com que esse homem não abandonasse o seu Deus, quando a sua esposa pediu que o abandonasse e pedisse a morte, porque em determinado momento da vida desse homem, ele amaldiçoou o dia da sua vida. E ele também desejou aquele período em que amamentou, que poderia ter secado o leite da sua mãe e ele pudesse morrer ainda em criança. O tamanho do problema, diante do grande problema que ele estava vivendo, diante da grande crise e da grande dor que esse homem estava vivendo, era algo real. Ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento e chega a desejar que o leite da sua mãe secasse no seio e que ele morresse sem alimento. Teria sido melhor do que ter perdido os seus filhos, perdido a saúde, perdido os seus bens, perdido o apoio da família e os amigos. Queridos, tem um amigo que não nos abandona nas horas mais difíceis das nossas vidas. Esse amigo se chama Jesus. Esse amigo é o nosso Deus. Observa aqui como nós diferenciamos os amigos dos verdadeiros amigos. É na crise. Porque quando tudo vai bem, muitas pessoas estão em sua volta, não pelo que você é, mas pelo que você pode proporcionar para ela. Pelo que você pode dar, pelo seu título, pelo seu status. Quando você não tem, as pessoas não te querem mais, porque ela não pode extrair. As pessoas, infelizmente, elas são interesseiras. Por isso, muitas pessoas e crentes têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque ela parte do princípio do que ela é, como ela trata as pessoas com interesse, ela muitas vezes se relaciona com Deus a partir desse pressuposto. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade em confiar na graça de Deus e não entendem a graça de Deus e muito menos esse amor incondicional com Deus. Deus não está interessado no que eu tenho, no meu status, naquilo que eu possuo, nem no que você tem, nem no que você pode possuir, nem no seu status, nem nos seus amigos aí, socialmente falando. Deus, ele se interessa por você e não pelo que você tem, não pelo que você carrega, não pelo que você pode proporcionar para ele, porque na verdade nós não podemos proporcionar ou dar algo a Deus de que antes primeiro ele já não tenha nos dado. O homem não tem nada que possa oferecer a Deus se primeiro Deus não nos der. Portanto, queridos, esse homem não perdeu a sua fé. E se tem uma coisa que o diabo não pode tocar é na sua fé. E é essa fé que faz com que as coisas mudem e que nos dias de lamentações, de angústia, de dor, de adversidade, de tribulação, você pode arrancar da sua alma, arrancar do seu peito um grito, como de desespero, como um desabafo, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre mim, sobre a terra. Ele tinha expectativa que Deus viria ao seu encontro, que o que ele estava passando era um momento, que o que ele estava passando era uma fase, e que aquilo tudo passaria, e que Deus não deixaria na mão. A sua confiança no Deus que tem aliança com aqueles que levam a ele a sério. Jó sabia que Deus não o abandonaria, por isso quando a sua amiga, a sua esposa, pede que ele abandone a Deus e morra, porque ela já tinha desistido do marido e não o apoiaria mais. Jó não desistiu, Jó continuou firme e inabalável diante dessa situação. Se tem uma coisa que faz diferença na minha jornada, na sua jornada, nos dias maus que estamos vivendo hoje, queridos, quantos de nós não perdemos entes queridos, familiares com essa pandemia? Amigos próximos, pessoas que ouvimos falar, muitas pessoas partiram. Não sabemos o certo como será o amanhã, e teremos que viver para sempre com essa situação, ou outros males que poderão vir. Queridos, não sabemos.
mas o que faz com que você continue firme e forte, fazendo a declaração convicta de que o seu Redentor vive, de que Deus não está morto sobre a sua causa, sobre a sua vida, é a sua fé nele, é sabendo quem Deus é. Mas observa que ainda Jó precisava passar para um estágio muito maior de conhecimento. E Deus permite situações complicadas e difíceis, muitas vezes para nos aproximar dele, para tirar a escama dos nossos olhos, para sairmos de um nível de relacionamento com ele e nos aprofundarmos. E é isso que acontece nesse último capítulo do livro de Jó, a confissão de Jó, queridos. E essa confissão é feita antes da provisão, antes de que tudo pudesse voltar para ele. É interessante porque, mesmo perdendo suas riquezas, mesmo perdendo seus filhos, perdendo a sua casa, perdendo suas terras, perdendo o apoio da sua esposa, perdendo os amigos, Jó sabia que tinha um amigo fiel que jamais o abandonaria. E esse amigo, em algum momento, se levantaria sobre ele e mudaria a sua sorte. E é exatamente isso que ele diz. Embora Jó passasse por tudo isso, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre mim. Tem alguém que pode se levantar sobre a tua causa hoje. Tem alguém que pode mudar a sua história hoje. Existe um nome que pode mudar a sua realidade, mudar a tua sorte hoje. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Ele pode mudar a tua história. Então ele vai dizer: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. A primeira confissão de Jó é saber que ele era soberano. E é isso que nos faz firmes nos dias maus. É ter convicção da soberania de Deus. Que Deus é soberano. O que significa ser soberano? Ele é Senhor sobre tudo. Ele tem o controle dos dias bons da tua vida, dos dias de prosperidade da tua vida, de abundância da tua vida, mas ele também tem o controle do dia das vacas magras. Ele tem o controle do dia da escassez, do dia da provação. Nada foge do controle da mão de Deus. Embora a situação... O nível de relacionamento com Jó, com Deus, de Jó para com Deus, era ainda um nível apenas de ouvi-lo, somente em ouvi-lo. Mas ele começa a ver Deus. É quando a sua riqueza é tirada, quando sua saúde é tocada, quando seus filhos são tirados, quando a sua esposa deixa de abandonar e quando seus amigos, ao invés de apoiá-lo, vêm acusá-lo de adultério, acusá-lo de enriquecer ilicitamente, usurpando o direito do pobre, da viúva e do órfão, além de cometer injustiça e pecado. É ali, quando todo mundo abandona Jó, que ele vê, os seus olhos começam a enxergar a Deus e ele saber de fato quem Deus é. Então, muitas situações que passamos têm um final proveitoso. É isso que levamos dessa reflexão de hoje. Em meio a tudo isso, eu quero dizer o seguinte: não perca de vista quem é a tua riqueza. Não é o que você tem, não é o que você possui, é o Deus. O diabo pode tocar em qualquer coisa, mas ele não pode tirar a sua fé. Ele não pode afastar Deus de você, embora todos se afastaram. O diabo conseguiu afastar muitas situações, muitos amigos, mas ele não consegue afastar Deus, o seu Deus, de você. Creia na soberania de Deus. Saiba que ele tem o controle de todas as coisas. Na crise, aprenda a confessar que o seu Deus está vivo e que ele vai se levantar sobre você. Isso te dará esperança para vencer os tufões da vida, as tempestades da vida, os dias maus. E entenda que é também, não apenas no vale, não apenas no pastos verdejantes, nas águas tranquilas, que Deus te ensina, que ele se revela. Não apenas no caminho da abundância, da prosperidade, mas Deus se revela também nos vales, nos temporais da vida, nos desertos, nas terras áridas, em dificuldade. Eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem.
O teu problema, a tua luta, tem duas coisas. Ou ele te afasta de Deus, ou ele te faz conhecer de perto esse Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.